Esse garoto nunca esperou que derrotar apenas 3 slimes faria com que seu status se tornasse infinito. Não apenas ele aprendeu um monte de magias de nível superior, mas ele também podia mudar de sexo quando quisesse. É importante lembrar que quando ele chegou nesse mundo, seu status era pior do que uma pessoa comum. Em contraste, o loiro que foi invocado para este mundo junto com ele tinha um status de 999, embora ele também estivesse no nível 1. Então, o loiro se tornou o herói enquanto ele foi enviado para a floresta para morrer. Quando o garoto não sabia o que fazer a seguir, 3 slimes de repente o atacaram. Felizmente, o garoto conseguiu derrotá-los facilmente. Depois de matar os 3 slimes, o sistema de repente o informou que ele havia subido de nível para o nível 2. O garoto conseguiu entender isso, mas ele não conseguia entender o símbolo que aparecia após o número. Então outra janela apareceu. Acontece que junto com o aumento de nível, ele também aprendeu magia. Quando o garoto clicou para verificar, ele não esperava ver uma fileira de magias de nível superior. Enquanto ele estava um pouco confuso, o sistema de repente emitiu um alarme, informando-o de que sua bolsa mágica não apenas tinha magia de rastreamento lançada nela, mas também atrairia monstros. E depois que ele morresse, os itens dentro seriam automaticamente devolvidos ao dono. Vendo isso, o garoto de repente entendeu. Alguém claramente queria que ele morresse o mais rápido possível. E essa pessoa era, obviamente, o rei. Acontece que o rei enviou alguém para dar a ele uma bolsa mágica antes que ele partisse. Ele disse que continha moedas de ouro suficientes para ele sobreviver. Mas agora parece que o rei não tinha a intenção de deixá-lo viver. Depois de saber que o sistema pode remover à força a magia lançada nele, o garoto escolheu remover a magia sem hesitar. Embora ele achasse estranho que fosse muito fácil, ele não se importou naquele momento. A prioridade era encontrar um lugar para ficar. Mas antes que ele pudesse dar alguns passos, o sistema o avisou de repente que o caminho à frente era muito perigoso, porque ele estava sob a influência de alta concentração de poluição mágica. A chamada poluição mágica se refere ao gás liberado pelo clã demoníaco, que é muito prejudicial aos humanos. Depois de ser informado de que ele poderia usar magia de purificação consumindo 1/3 de seu poder mágico total, o protagonista escolheu concordar sem hesitar. Afinal, ele não tinha muito poder mágico no nível 2, mas ele não esperava o que aconteceu logo em seguida. Ele não esperava que uma única magia de purificação fosse tão poderosa. Depois que a poeira baixou, ele não sentiu nenhuma mudança, mas o sistema de repente o informou de que seu nível havia aumentado. Enquanto isso, a princesa estava se sentindo um pouco culpada pelo garoto. Embora tenha sido um erro deles que fez com que o garoto não pudesse retornar ao seu mundo original, porque eles tiveram que mandá-lo para a morte. Afinal, o lugar para onde ele foi exilado era onde o rei demônio havia estabelecido sua base. No entanto, o rei não se importou. Que utilidade tem aquele lixo, sendo que ele não pode se tornar um herói? Neste momento, um subordinado interrompeu a conversa dos dois. Acontece que ele havia acabado de confirmar vestígios do uso de magia sagrada de nível mais alto. O primeiro pensamento do rei foi que isto era coisa do herói, como esperado de um talento raro que só aparece uma vez a cada 100 anos. Mas quando o rei pensou que sabia, seu subordinado interrompeu impiedosamente sua fantasia. Acontece que a magia de purificação não apareceu no sul, para onde o herói estava indo, mas na distante floresta do norte, que também era o lugar para onde eles haviam exilado o garoto. Enquanto isso, o próprio garoto ainda estava em estado de choque. Ele não conseguia acreditar que havia pulado direto para o nível 367. Afinal, ele nem tinha lutado contra nenhum monstro. Isso o fez pensar que neste mundo, ele só precisava usar magia para subir de nível. Ele olhou para o símbolo sem sentido novamente. Sem entender, o garoto simplesmente desligou a notificação de atualização. No entanto, neste momento, ele de repente se lembrou que o sistema havia dito que ele havia consumido 1/3 de seu poder mágico. Mas ao abrir o painel, o garoto congelou. Em apenas 2 segundos, seu poder mágico estava cheio novamente. Claramente, seu poder mágico não era nada especial, mas o mais importante, o que ele deveria fazer agora? Afinal, o rei havia lhe proibido de morar na cidade. Como se tivesse lido sua mente, o sistema perguntou se ele queria usar a transformação de aparência. Visto que o sistema o deixou escolher, o garoto curiosamente decidiu experimentar. Mas para sua surpresa, ele realmente tinha se transformado em uma mulher de verdade. Embora ele estivesse um pouco animado, o garoto sabia que essa aparência não era adequada para suas ações futuras. Então, ele decidiu se transformar em um homem novamente. E ele escolheu o rosto de um jovem bonito. Quando ele estava se sentindo satisfeito, o sistema perguntou novamente se ele queria usar magia de teletransporte para se mover para a cidade mais próxima. Como o garoto poderia recusar uma oferta tão boa? Logo, com o aparecimento do círculo mágico de teletransporte, ele chegou a uma cidade desconhecida. O garoto não esperava que fosse tão fácil. Afinal, em seu mundo original, apenas os magos de nível superior podiam usar magia de teletransporte. Mas agora parecia que nesse mundo não era nada de especial. Depois de chegar à cidade, o primeiro plano do garoto era encontrar uma guilda de aventureiros para ganhar a vida. Enquanto ele não sabia para onde ir, o sistema o lembrou de seguir em frente. Depois de chegar à guilda sem problemas, a primeira coisa que o garoto fez foi se registrar. Então ele verificou se havia alguma tarefa que ele pudesse aceitar. Enquanto ele estava hesitando sobre qual aceitar, uma voz próxima chamou sua atenção. Acontece que uma garotinha estava perguntando aos aventureiros se eles podiam escoltá-la até a floresta do norte. Embora ela tenha dito que pagaria, ninguém se atreveu a aceitar, porque todos os aventureiros presentes ouviram falar que a base do exército do rei demônio estava localizada naquela floresta. Sim, o mesmo lugar onde o garoto havia sido exilado. Então, não importa o quanto a garotinha implorasse, as pessoas ao redor a ignoravam. Mas ao ver isso, o garoto teve uma ideia. Ele disse que poderia aceitar o pedido da garotinha. Afinal, ele tinha acabado de voltar de lá. O garoto não achava que fosse perigoso. E ao ver que alguém estava disposto a ajudar e que era um cara tão bonito, a gratidão da garotinha era evidente. Só que quando ela ouviu que o garoto a teleportaria diretamente para lá, todos os presentes ficaram em choque. Eles não podiam acreditar que o garoto poderia usar magia de teletransporte. Enquanto o garoto estava um pouco confuso, alguns visitantes indesejados se aproximaram dele. Eles disseram para ele ficar longe da garotinha. Acontece que os recém-chegados faziam parte dos cavaleiros deste país. Todos eles acreditavam que o garoto era um vigarista. Bem, neste mundo, apenas algumas pessoas podiam usar magia de teletransporte, mas eles não conseguiam ver isso no garoto. Em vez disso, parecia que ele estava traficando pessoas, ou, mais precisamente, um lolicon. E sob as dúvidas de todos, o garoto explicou diretamente que ele não era uma pessoa suspeita. Então, ele as convidou para irem com ele, e com a intenção de expor o garoto, eles logo chegaram a um canto isolado. Então, elas disseram que se ele ousasse fazer algo suspeito, elas o prenderiam. Embora ele tivesse inúmeras perguntas em mente, o garoto agiu no segundo seguinte. Com o aparecimento do círculo mágico de teletransporte, eles chegaram a uma floresta. Esta cena imediatamente deixou as cavaleiras em choque. Depois de confirmar que era a floresta do norte, elas não puderam deixar de ficar curiosas sobre a identidade do garoto. Elas pensaram que ele era um grande mago de nível superior, mas ele disse que era apenas um aventureiro novato que sabia um pouco de magia. As cavaleiras não acreditaram em sua história. Então, elas se desculparam sinceramente com o garoto por terem suspeitado dele. Logo em seguida, a garotinha entra em pânico. Acontece que foi só depois de chegar aqui que ela percebeu que toda a magia na floresta havia desaparecido.
Ela se lembrava que a magia aqui era extremamente densa, mas agora não havia nem mesmo a aura de feras mágicas. Enquanto o garoto estava prestes a dizer que foi ele quem fez isso, o sistema o alertou. Ele o lembrou que seria perigoso contar aos demônios sobre a magia de purificação. Antes que o garoto pudesse reagir, as cavaleiras se aproximaram da garotinha e apontaram suas espadas para ela. Elas disseram para ela mostrar sua verdadeira forma. Acontece que recentemente, seus cavaleiros têm recebido notícias. Desde alguns dias atrás, uma garota suspeita tem recrutado aventureiros para ir para a Floresta do Norte. Mas todo mundo sabe que o exército do Rei Demônio estabeleceu uma base lá. Vendo que a atmosfera de repente ficou tensa, o garoto também olhou para a garotinha. Ele não conseguia acreditar que ela era uma criatura demoníaca assustadora. Ela era claramente apenas uma garotinha indefesa. 城のお抱え騎士ごときが随分と舐めた口を聞いてくれるじゃないの。 A loira jamais imaginou que cairia em uma armadilha. Ela pensou que a garotinha era apenas um demônio comum, mas ela não esperava que ela fosse uma figura importante do exército do Rei Demônio. Ela era um dos 4 reis celestiais. Só de ficar parada ali, sua aura fez com que todas as 4 cavaleiras perdessem completamente a capacidade de lutar. A reação das cavaleiras estava dentro das expectativas da garotinha, mas o que ela não esperava era que uma pessoa não seria afetada por sua magia. Quando ela estava prestes a atacar a garota loira, neste momento crítico, o garoto a agarrou e se esquivou por pouco. Não importa o quão estúpido ele seja, ele entende o que está acontecendo agora. Ele não conseguiria fugir e ainda levar as 4 com ele para escapar. Depois de pensar sobre a magia de teletransporte, ele imediatamente começou a usá-la nas 4. Quando a garotinha reagiu, já era tarde demais. Ela só deu um soco no ar, mas o que a deixou um pouco curiosa foi porque o garoto não usou magia de teletransporte para se teletransportar para longe. Que cara legal, ele está realmente com pressa de morrer. No entanto, o garoto só tinha um pensamento em mente agora. Ele planejava tentar lutar contra a garotinha. Só agora ele entendeu sua habilidade especial. Acontece que ele era imune à magia, mas ele não sabia o porquê. Então ele decidiu descobrir a verdade lutando contra a garotinha.